Hoje, o nosso material é a mais recente obra do filósofo Chico Assis, Líder Ético, com o subtítulo O Líder Acima da Moral. Um título bem provocador, né? Muito, e a nossa missão aqui é justamente mergulhar no argumento central desse livro. O que significa, afinal, liderar acima da moral? Para começar, o livro já nos joga direto no problema com uma pergunta. Basicamente você já esteve diante de uma decisão que era permitida, aceita, até celebrada, mas que lá no fundo parecia errada? Sei bem como é. É desse lugar desconfortável que a gente parte hoje. Um lugar muito familiar, para ser sincero. E o livro argumenta que essa sensação de desconforto não é uma falha nossa, individual, mas um sintoma. Um sintoma de quê? De um problema muito maior, uma confusão estrutural que a gente herdou e que, enfraquece a liderança hoje em dia. Exato. A tese do livro é que o grande problema da liderança contemporânea vem de um erro de base, uma confusão entre três conceitos que a gente usa como se fossem a mesma coisa, mas que são, na verdade, muito diferentes. Completamente diferentes. Ok, então vamos desempacotar isso. Quais são esses três conceitos e qual a distinção crucial que o autor faz entre eles? O autor desata um nó conceitual que a gente se acostumou a ignorar, sabe? Ele separa três pilares: moral, nomos e ética. E ele usa umas analogias bem diretas para a gente nunca mais esquecer. Gosto de analogias. A primeira é a moral. Ele diz que a moral é a voz da tribo. A voz da tribo. Gostei disso. É tipo que a minha avó diria que é certo ou feio fazer. Exatamente isso. É cultural. São os costumes. São os costumes, as tradições, o famoso sempre foi assim. Ela é local, muda com o tempo, com a geografia. Ela é essencial para a convivência, claro, mas o perigo dela é que ela orienta, mas não fundamenta. Como assim não fundamenta? Ela nos diz como agir em grupo, mas não nos diz por que aquilo é bom ou justo. Entendi. Ela organiza a convivência, mas não necessariamente a torna justa. E o segundo pilar, o nomos? Bom, se a moral é a voz da tribo, o nomos é o manual de instruções. As regras do jogo. Isso. As leis, os regulamentos, os códigos de conduta da empresa. Ele define o que é permitido e o que é proibido, preto no branco. Ah, o território do compliance, do departamento jurídico. A clareza do nomos é sedutora, né? Se está na regra, parece que a gente está seguro. Exatamente essa a armadilha. Achar que por estar dentro da lei ou do regulamento, a decisão é automaticamente boa, Justa. justa. O nomos não pergunta se algo é bom. Ele só pergunta se está em conformidade. É o famoso check the box. Você pode seguir todas as regras e, ainda assim, cometer uma injustiça tremenda. Certo. Então, se nem os costumes da tribo, nem o manual de instruções são suficientes, onde a gente se apoia? É aí que entra a ética, imagino. Precisamente. E a analogia do livro para a ética é a bússola interior. Não é um mapa. Não é um mapa externo. É uma orientação interna. É a reflexão filosófica sobre o que sustenta o bem comum, independentemente dos costumes daquela tribo ou das regras daquele manual. Seus princípios, como dignidade e justiça, buscam ser universais. E a grande diferença, pelo que eu entendi, é que ela não dá uma resposta pronta. A moral e o nomos dizem, faça isso. A ética pergunta por que você está fazendo isso. Perfeito. A ética não manda, não pune, não prescreve uma ação. Ela exige reflexão. Ela fundamenta as nossas escolhas. A moral e o nomos operam na superfície, no comportamento, enquanto a ética opera na profundidade do caráter. E aqui é onde fica realmente interessante. O livro argumenta que essa confusão toda não é por acaso. É curioso como parece um problema tão moderno, mas a raiz disso é antiquíssima, certo? Vem lá de Roma. Exato, ele aponta para um momento decisivo, uma escolha de tradução no século I a.C. feita por Cícero. Cícero. Isso. Os gregos tinham uma palavra ethos, que significava caráter, a morada interior, a fonte do juízo. A pergunta grega era: que tipo de pessoa eu devo ser? Era sobre a construção de si. Uma pergunta bem profunda. E como isso se perdeu na tradução? Ao traduzir o conceito para o latim, Cícero não encontrou um equivalente direto e escolheu o termo moralis, que deriva de mores. E mores significa? Costumes, hábitos, a voz da tribo. Ah,
Com essa única palavra, a pergunta mudou. Deixou de ser que tipo de pessoa eu sou para se tornar quais comportamentos são aceitáveis pelo meu grupo. Uau! Então, basicamente, a gente trocou a bússola interior por um mapa de comportamentos aceitáveis. Exato. A reflexão sobre o caráter foi substituída pela conformidade com os costumes, e essa herança de mais de 2000 anos ainda afeta os líderes hoje. Afeta diretamente. A hierarquia se inverteu. A regra e o costume passaram ao lugar do princípio. E é nesse terreno que a liderança se empobrece, porque ela passa a ser sobre gerenciar a conformidade e não sobre cultivar o juízo. Ok, a gente entendeu a diferença conceitual. Mas se é tão claro quando a gente para pensar, por que tantos líderes operam, como diz o livro, abaixo da linha ética? Boa pergunta. O autor introduz um conceito para explicar isso. A sedução da conformidade. E o que é fascinante aqui é que ele não culpa o indivíduo isoladamente. Ele analisa os mecanismos que nos seduzem a não pensar. Que tornam mais fácil não pensar. Isso, que tornam a abdicação do juízo ético algo tipo racional. O primeiro é o conforto do sempre foi assim, a inércia moral. É a lei do menor esforço, né? Questionar o costume tem um custo social. Gera atrito, desconforto. É sempre mais fácil seguir o fluxo. Exato. O segundo mecanismo é o escudo do está na lei. Ah, clássico. A legalidade vira um abrigo, uma forma de fugir da responsabilidade pessoal. É a origem da famosa frase eu apenas segui o protocolo ou cumpri ordens. A pessoa terceiriza sua consciência para o manual de instruções. Isso me lembra de um terceiro ponto que o livro bate muito: a pressão por resultados. No ambiente corporativo, isso é quase um álibi universal. A gente se acostuma a pensar, a ética é importante sim, mas a meta é para hoje. Exato. O livro dá alguma pista de como quebrar esse ciclo vicioso no dia a dia? A pista principal é justamente expor essa lógica. Quando os fins justificam os meios, a ética se torna um luxo, algo importante, mas não para agora. Um enfeite. O enfeite. E o quarto mecanismo que amarra tudo isso é o medo do julgamento. O medo de ser visto como ingênuo, problemático ou pouco pragmático por questionar o que todo mundo aceita. É uma força poderosa que nos mantém alinhados. Essa teoria toda é muito forte, mas acho que um exemplo ajudaria a gente a sentir o peso dessa confusão na prática. O livro tem vários dilemas, mas tem um em particular que me marcou, chamado O Eco da Compaixão. Esse é excelente. Consegue resumir pra gente? Claro, a situação é a seguinte. Clara, uma enfermeira, atende Miguel, um homem gravemente ferido. Ele confessa para ela que estava fugindo da polícia depois de um assalto que deu errado. E ele implora para que ela não o identifique porque a filha dele, de 6 anos, está internada em estado crítico no mesmo hospital e ele teme ser preso antes de conseguir se despedir dela. Que situação. Pois é, e logo depois a polícia chega procurando por um fugitivo com as características dele. É um dilema perfeito porque não tem saída fácil. Ele coloca todos os conceitos que a gente discutiu em rota de colisão. E a moral da profissão dela exige que ela diga a verdade, que coopere com a polícia. Claro. Mas a ética, a bússola interior que aponta para a dignidade humana, para a compaixão, a faz hesitar. Não existe uma saída limpa aqui. O que é fascinante é como esse dilema expõe a insuficiência das respostas prontas. A moral e o nomos oferecem uma resposta clara. Diga a verdade. Simples assim. Mas a ética exige uma pergunta mais profunda, que o livro nos ensina a fazer. Qual é o propósito fundamental da regra que estou seguindo? O propósito da regra de cooperar com a justiça é proteger a sociedade. Mas aplicar essa regra cegamente nesse caso gera uma violência moral imensa. Mas e o outro lado? O livro explora as consequências para Clara se ela mentir ou para o hospital. A decisão ética também não envolve considerar o impacto sistêmico da quebra de uma regra. Afinal, ela estaria cobertando um criminoso. Essa é a questão central. A decisão ética, segundo o autor, não é a que magicamente evita o sofrimento, mas a que assume conscientemente o custo da escolha. Ah, entendi. Se claramente ela assume o custo de quebrar uma regra profissional e talvez legal,
com todas as suas consequências. Se ela diz a verdade, ela assume o custo de participar de um ato que sua consciência vê como cruel. Não há pureza. Não há pureza. O ato ético não está na resposta, mas na coragem de fazer a pergunta e bancar a decisão. Então, o que tudo isso significa? Se a coragem individual nem sempre é suficiente e os sistemas nos seduzem à conformidade, qual é a saída? A proposta não é ter uma resposta certa para o dilema, mas sim o quê? A saída, segundo o livro, é parar de procurar respostas e começar a construir uma postura ética. Postura ética. Ele define isso como um exame permanente do alcance das minhas ações voltadas para o bem. A palavra-chave aí é permanente. Não é um estado que se atinge um certificado na parede. É uma prática contínua, uma pergunta que nunca se cala. Tem uma ideia no livro que eu achei particularmente libertadora. Ele diz que a ética não é um ser, mas um estar. Ou seja, uma pessoa não é ética, ela está ética. Exato. Isso permite o recomeço a qualquer momento. Não importa o que você fez ontem, o compromisso ético se renova hoje, na próxima decisão. E essa ideia se expande para as organizações. O livro argumenta que o verdadeiro legado de um líder ético não são suas decisões isoladas, por mais admiráveis que sejam, mas o ecossistema ético que ele ajuda a construir. O ambiente. O ambiente, os sistemas, metas, incentivos, processos devem ser desenhados para tornar a decisão ética mais fácil, e não para exigir heroísmo constante das pessoas. Mas espera um pouco. Ao valorizar tanto a bússola interior, o autor não corre o risco de justificar uma espécie de anarquia, onde cada um decide o que é certo para si, ignorando regras que são importantes para o funcionamento da sociedade? Essa é uma crítica importante e o livro a aborda. A bússola interior da ética não aponta para o capricho pessoal ou para o que é melhor para mim. Não é egoísta? Não. Ela é orientada por princípios que buscam a universalidade, como a dignidade da pessoa humana, a justiça, o bem comum. A reflexão ética não é o que eu quero fazer, mas qual ação sustenta melhor a dignidade de todos os envolvidos. Entendi. Então não é anarquia, é uma responsabilidade ainda maior, porque o critério não é mais uma regra externa, mas um princípio interno que me conecta a toda a humanidade. Certo, não é um individualismo, mas uma responsabilidade universalizada. E para cultivar essa cultura, o livro não fica só na teoria. Ele propõe um método prático, a aprendizagem baseada em dilemas, ou ABD. O que é isso exatamente? É fundamental entender primeiro o que a ABD não é. Não é um treinamento de compliance para decorar regras. Ok. Não é um estudo de caso com uma resposta certa escondida no final. O propósito da ABD não é ensinar respostas, é treinar o juízo. Treinar o juízo. Como funciona isso na prática? Uma sala cheia de gente debatendo o dilema da enfermeira Clara? Exatamente. O método usa o desconforto e a tensão do dilema para forçar reflexão. Ao debater um caso como o da Clara, as pessoas são forçadas a expor os critérios que elas realmente usam para decidir. Seus valores, no fundo. Seus valores. A gente começa a perceber, para você o mais importante é a regra, para mim é evitar o sofrimento, para o outro é a lealdade profissional. O objetivo não é que todos saiam concordando. Se não é o consenso, qual o objetivo então? O objetivo é a clareza. É fazer com que cada um entenda por que decide como decide, quais princípios está priorizando e quais custos está gerando. Uma autoconsciência, É um método que abraça o desconforto como ferramenta de aprendizado. É como uma musculação para o caráter. A ideia é formar pessoas que pensam antes de obedecer. Bom, acho que conseguimos ter uma visão bem mais profunda agora. Se a gente fosse resumir os grandes insights que tiramos de líder ético, o primeiro, sem dúvida, é essa distinção fundamental que a gente esqueceu entre a ética, a nossa bússola, a moral, a voz do grupo e o Nomos, o manual de regras. Só isso já muda tudo. Já muda a forma como a gente olha para qualquer decisão. Sem dúvida. O segundo ponto-chave é entender os mecanismos da sedução da conformidade.
Reconhecer como a pressão por resultados, o conforto do sempre foi assim e o medo do julgamento nos empurram para decisões que podem até ser legais E aceitáveis? e aceitáveis, mas que no fundo a gente sabe que não são justas. É dar nome aos bois que nos puxam para longe da nossa bússola. E, por fim, a proposta de ação. A ideia de que a verdadeira liderança ética não está só na coragem heróica de um indivíduo, mas na construção de culturas e sistemas que sustentem o juízo ético de todo mundo. Isso. E que ferramentas, como aprendizagem baseada em dilemas, podem ser essa academia para exercitar o nosso músculo ético coletivamente. Exato. E no final, o livro nos deixa com uma reflexão que vai além da liderança, que serve para qualquer um de nós. Qual seria? Se a ética não é um conjunto de regras a seguir, mas um exame permanente sobre o bem comum, a pergunta que fica não é apenas o que devo fazer, mas que tipo de pessoa estou me tornando ao fazer isso. Pesado. E talvez a questão mais incômoda de todas. Se o sistema em que a gente vive, seja uma empresa, uma comunidade ou a sociedade, exige que a gente se desconecte dessa pergunta para poder funcionar, onde está o verdadeiro problema?